Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Célia, sou pedagoga, mãe da Maia de 11 meses. E hoje eu vou falar para vocês os itens necessários para um enxoval de um bebê. E que inclusive uso até hoje com a minha filha. Bom, vamos lá. Estou com uma colinha, porque senão eu esqueço de passar algumas coisas para vocês. E a gente vai começar pelo sugador nasal. Eu comprei esse, que são de 2 pontas. Uma você coloca no nariz do bebê, o outro você suga. E você não vai sugar a meleca do bebê, tá, gente? Não precisa ter medo, porque ele é, né, de 2 pontinhas. E aí a meleca, ela desce pra cá, não corre risco de você sugar. Elas não se encontram, tá vendo? Elas não se encontram. Então, esse é o primordial. E o porquê? Bebês, normalmente, eles não sabem expulsar o catarro, sabe? Quando a Maia nasceu, ela ficou com bastante resto de parto, então ela ficou bem congestionada, né? Então a gente precisava fazer a limpeza nasal e em seguida sugar com isso aqui, porque só não basta fazer a limpeza nasal. A gente precisa também sugar aquele resto de soro que fica ali dentro do nariz, porque eles não sabem expulsar. Hoje eu utilizo essa seringa com ela para fazer a limpeza nasal. Porém, antes eu não utilizava essa seringa. Eu utilizava uma seringa, aquelas tipo de insulina, pequenininha, que é bem fininha a pontinha, porque o narizinho era menorzinho, então conseguia fazer a limpeza tranquila com aquilo ali. Mas hoje eu já uso essa aqui, eu encho de soro, faço em cada narina, depois a gente vem sugando com o sugador nasal para tirar ali o resto de soro que fica. Tá? Então esse é o primordial, porque a sua criança ela não sabe colocar para fora, o seu bebê não sabe colocar para fora o catarro. Então ele precisa de alguma forma a mãe e os pais ajudarem o bebê com algum auxílio, no caso o sugador nasal. Tem aqueles de apertar, que você aperta assim no nariz do neném. Eu não curti, porque tem risco de você afundar ainda mais a melequinha no lugar de puxar. Esse aqui é bem tranquilo, você coloca, suga e tá tranquilo. Outra questão que foi muito útil pra gente foi o termômetro infravermelho, tá? Eu não tô com ele aqui, ele tá emprestado, mas eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês do termômetro infravermelho. Por que que eu achei ele muito importante? Porque, no caso, o infravermelho, a criança tá dormindo, né? Tomou ali uma vacina, ou às vezes você tá cismada, ela tá dormindo, você aperta ali na testinha dela, pronto, você já sabe a temperatura. Não tem um trabalho de talvez a criança tá com macacão, você tem que tirar o macacão, colocar debaixo da axila, esperar o negócio apitar pra você tirar. Então na mesma hora você já tem ali o resultado. Então eu gostei muito do termômetro infravermelho. Hoje eu já uso o termômetro também normal com ela, então é bem tranquilo. Mas o infravermelho ele me ajudou muito, muito e me ajuda até hoje. Quando a Maia toma alguma vacina ou quando ela tá doentinha e ela tá dormindo, o infravermelho é o que nos ajuda com mais agilidade, tá? Sabonete líquido. Eu comecei utilizando esse amarelo na Maia, porque o amarelo ele não dá nenhum tipo de alergia, ele é hipoalergênico, né? Então ele não traz nenhuma irritação, né, na Maia. Eu caí na bobeira, tá? Eu ganhei alguns itens da Mamãe Bebê. Eu caí na bobeira de utilizar, porque é cheirosinho, é gostoso. Foi eu usar, eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês de como a Maia ficou depois de usar o item. Porque a Maia era recém-nascida, né? Então, itens muito cheirosos, eles tendem a trazer para o recém-nascido alergia. Então não caiam nessa bobeira de comprar coisas caras, cheirosas, porque todo mundo usa, porque isso e tudo. Não, gente, investe no básico, porque o básico funciona. Então eu usei esse aqui nela, eu usei até mês passado o amarelo. Não encontrei dele para comprar, então acabei comprando da mesma linha, só que o azulzinho, tá? E tá funcionando também, mas confesso que eu prefiro o amarelo. Eu acho a densidade dele melhor, o cheirinho dele é mais gostosinho, mais leve, enfim. Mas hoje eu tô usando esse. E é ele que tá aqui dentro, tá, gente? A gente comprou o refil e joga aqui dentro e usa o mesmo frasco. Pra quem não sabe, eu sou minimalista, então quanto menos a gente gastar e quanto menos a gente utilizar as coisas que um dia terão um fim e vai para o planeta aí sem nenhum propósito, que vai só juntando, para mim não tem condições de ser feito assim. Na minha cabeça eu posso utilizar as coisas que são básicas, que funcionam, para
para que a gente tenha menos coisas no planeta e que a gente consuma menos itens e que a nossa casa fique mais clean, tá? Então, eu peguei o refil, coloco aqui dentro e a gente usa. Pomada. Pra quem não sabe, gente, pomada é uma coisa... As pessoas acham que grande quantidade de pomada resolve o seu problema, sendo que, na verdade, pomada em excesso causa assadura. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo prático, tá? Pra mãe, assim. A gente gosta de usar muita maquiagem. Se você usa maquiagem com muita frequência ou não tira nem pra dormir, você vai encher de acne no seu rosto. A pomada é a mesma coisa. Pomada em grande quantidade, ela causa assadura. Por quê? Porque tampa os poros. Então a pele do bebê não vai respirar e vai causar assadura no bebê. Então é onde vem aquelas assaduras gravíssimas que fica na pele, na carne viva, enfim. Então a Maia aqui em casa, ela usa pomada só em casos específicos, não de assadura. A Maia nunca assou, nunca, tá? Nunca assou. A Maia usa a pomada quando tá vermelhinho ali, o ânus, ou a parte mais íntima ali que tá mais vermelhinha, a gente passa ali um pouquinho de nada e já resolve. Por quê? Não precisa passar grande quantidade, é um pouquinho mesmo, tá? E aqui em casa a gente usa só a pomada Veleda. E eu amo essa pomada, amo. Primeiro porque a textura dela é maravilhosa, o cheiro dela nem se fala. Tá? A textura dela é muito boa, então um pouquinho de nada, ela rende bastante, tá, gente? Ela rende muito. Quem quiser depois eu faço um review só dessa pomada. E ela é de produtos naturais. Então, a gente só usa essa aqui em casa. Ela tem um preço mais elevado, mas o custo-benefício dela é gigantesco. Maia usa ela desde quando nasceu. Ela teve apenas 2 refis desse. Um ficou na babá e o outro ficou aqui. Agora que a gente trocou o da babá, deixou outro lá com ela, mas bem menorzinho, porque ela rende bastante, ela rende muito. Então a Maia tem 11 meses, gastou 2 desses, na verdade um, né, porque esse aqui ainda a gente usa, e um lá na babá, que é agora que a gente trocou. Então, pomada Veleda. O que mais? Trocador portátil. A gente ganhou esse aqui. E eu gosto muito, porque todo lugar que você vai, pode até ter ali o trocador, mas eu não confio de somente colocar a Maia sem nada lá e trocar ela. Não gosto, não confio, eu tenho medo. Então eu levo o trocador portátil dentro da mochilinha dela, tá na hora de trocar, a gente coloca ela aqui em cima e faz a troca, depois só passa um álcool e tá tudo bem, e utiliza assim. Isso aqui salva muito, isso aqui é vida. Então isso aqui você, além de estar, vamos supor, num shopping, em algum restaurante, isso aqui você utiliza também na casa das pessoas, né? Então normalmente, vamos supor que você vai na casa de um parente, os seus familiares falam assim, troca ela ali na cama. Gente, eu não aconselho colocar o bebê na cama direta de outra pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa tem, se tem alguma coisa, se é transmissível, se não é. Então, sempre tenha um trocador. Então, precisar trocar roupa, precisar dar banho ali rapidão, precisar trocar trocador portátil, né? Tá frio, trocador de plástico, leva uma fraldinha. Isso aqui é um item também que eu vou falar dele. Leva uma fraldinha, coloca a fraldinha por cima, troca a criança, mas nunca em contato direto, ou com a superfície de um lugar, ou com a cama de alguém, tá? Então, trocador portátil é vida. E aqui em casa a gente utiliza também o trocador de pés. O trocador de pés foi um recebido também da Maia, né? Uma outra amiga minha já utilizava ele. E ela me perguntou se eu queria. E eu fiz muita questão, até porque a Maia não tem cômoda. Então eu não pude fazer trocador na cômoda. Então o trocador me ajudou muito, porque ele é da minha altura, da altura do meu marido, a gente consegue trocar ela e consegue controlar o espaço que ela tá ali. Porque o bebê, depois de um tempo, ele começa a se virar, né? Ele começa a mexer, ele começa a querer levantar. E no trocador, você consegue controlar ele naquele espaço ali do trocador. Então, foi de suma importância e pra mim também é muito bom, porque eu consigo colocar as fraldas embaixo aí do trocador, tudo organizadinho, e ter maior facilidade de acesso. Então abaixou, pegou fralda, pegou pomada, o que precisar, tá tudo ali no mesmo local, entende? Então pra gente foi muito bom
e de grande utilidade o trocador. E por que também eu faço questão do trocador de pés? Porque quando eu ganhei a Maia, eu cheguei aqui em casa destruída, né? Então o trocador ele me ajudou muito, muito por ser da minha altura. Então eu não tinha que ficar baixando minha cama para trocar ela. Outra coisa também nessa mesma linha de raciocínio foi a banheira com pés, tá? Hoje a gente não utiliza tanto, na verdade a gente nunca utilizou tanto, tá? A banheira de pés, ela foi ali um auxílio nos primeiros dias da Maia, porque eu tinha muita dor nas costas. Você não está acostumada a ficar com o bebê o tempo todo no colo, né? Amamentando, olhando para baixo. Então eu sentia muita dor nas costas. Então a banheira de pés foi algo, assim, surreal para mim, que me ajudou muito. Onde eu consegui dar banho nela na minha altura, então eu não precisava ficar baixando tanto, então foi bem tranquilo. Não precisava ficar carregando peso para pôr em cima da cama, tirar da cama, esvaziar. Não. Eu coloquei a banheira de pés dentro do box do meu banheiro. Aqui em casa a gente tem 2 banheiros, então tem um social. Eu coloquei dentro desse social, dentro do box, a banheira. E lá a gente dá banho nela quando precisa. Então lá a gente enche lá mesmo, a gente tira o pininho, ela esvazia lá e tá tranquilo. Eu não preciso ficar trocando de lugar a banheira. Mas, para quem conhece a gente, a Maia toma banho no chuveiro desde os primeiros dias de vida, tá? Então, foram pouquíssimas vezes que a gente usou a banheira, mas quando usou, graças a Deus, ela era na nossa altura, não precisou ficar baixando. Mas quem quiser depois eu falo um pouco mais sobre isso também. Vai me deixando aqui no comentário se vocês têm alguma dica, alguma sugestão sobre isso, se vocês querem saber sobre algo mais específico do que eu estou falando, que eu faço um vídeo só sobre isso, tá? E quem não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha aí, pra gente poder fortalecer essa nossa rede, tá? Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Bom, pessoal, eu cortei esse vídeo rapidinho para falar para vocês desse investimento que eu fiz, que é nas bolsas, né? Eu fiz um investimento em mochila, em mais 2 bolsas, uma média e uma grande. Eu confesso que hoje, para sair, a gente utiliza muito a mochila. Ela é muito grande e ela nos ajuda bastante em tudo. A bolsa maior fica na babá, e a média fica indo e voltando da babá, tipo, com roupa suja e tudo mais. Pra gente sair, a gente gosta da mochila pela praticidade que a mochila tem de nos deixar com braços livres, né? Então, eu vou postar aqui pra vocês um vídeo apresentando um pouco dessas bolsas. Me falaram muito que, tipo assim, bebês não precisam hidratar a pele. Precisa sim, tá? Bebês, eles enchem de bolinhas. E muitas das vezes a gente fica incomodada com aquilo e não sabe o que de fato é. Gente, precisa de hidratação, basicamente hidratação, tá? Normalmente eu passava no rostinho ali o meu próprio leite para hidratar as bolinhas, mas a gente sempre depois do banho, por recomendação pediátrica, a gente começou a usar o creme da Mustela, esse de abacate. Tá? Então toda vez depois do banho a gente usava o creme da Mustela. Hoje a gente usa assim, vez sim, vez não. Hoje já não é mais via de regra, mas ainda assim a gente utiliza ele. Umidificador. Quando Maia nasceu, primeiro mês e meio de vida dela, ela ficou no nosso quarto. Então a gente usava muito esse umidificador. A gente colocava um pouco de água, às vezes, para realmente purificar o ambiente, né, umidificar o ambiente. E outras, às vezes, a gente usava ele somente como luz, porque ele acende luz. Então, ele tem várias luzes, ele tem vermelha, verde, roxa, enfim. A gente usava ele como um abajur. Ele acorda muito à noite, muito. E eu precisava enxergar ela de alguma forma. E no início eu ficava bem neurada. Tanto é que, assim, no primeiro mês de vida dela real, ela dormiu entre eu e meu marido no ninho dela. Porque eu ficava neurada, eu precisava saber se ela estava respirando ou não. Gente, coisa de mãe, não tem como. E aí, isso aqui me ajudou muito, porque era uma luz de apoio. Não ficava tão claro, mas também não ficava tão escuro. Então me ajudou muito. E ele tem níveis de luz. Só que, quando a Maia veio pro quarto dela, a Maia estava com 1 mês e meio. Eu coloquei ela para dormir no quarto dela. E ela se acostumou a dormir no breu, no escuro. E aí, quando eu precisava ligar o umidificador, quando a gente sentia que o tempo estava mais seco, a Maia ela acordava com a luz do umidificador.
Por mais que eu desligasse a luz, ele tem uma luzinha que liga. Acho que todos têm uma luzinha, o outro que eu vou mostrar também tem. Ele tem uma luzinha e ele expandia para essa parte. Só que ficava muito claro. E não adiantava colocar nada. Porque se eu tampasse aqui, não ia sair o vaporzinho. Então eu tive que trocar. Como eu e meu marido somos muito alérgicos, eu coloquei esse no meu quarto pra gente e comprei outro pro quarto dela, tá? Mas assim, não é algo que talvez incomode todos os bebês, mas no caso da Maia me incomodou depois que ela veio pro quarto dela. Depois ela que estava maior, né? Então eu troquei esse aqui por esse. Esse aqui é muito bom. Ele tem aqui um lugarzinho específico para colocar a essência, que me ajuda muito também. Então, Maia gripou, Maia tá com congestionado, essência de eucalipto ajuda, né? Às vezes eu coloco uma essência de lavanda no quartinho, enfim, já tem um lugarzinho aqui próprio para isso. E ele você consegue regular a quantidade de fumacinha que vai sair aqui. No outro, você consegue regular, tipo assim, se é constante ou se não é. Mas aqui, ele é sempre constante, mas você consegue regular o nível, né, da fumacinha. E ele tem uma luzinha também, que demonstra que ele tá ligando, e é algo que também continua incomodando. Mas eu gostei mais dele porque eu consigo controlar a fumaça, né, a fumaça não, o vapor. Enfim, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo criar uma capa pra ele, pra realmente não fazer com que essa luz se expanda pra cá e acorde a Maia. Ele é menos barulhento do que o outro faz um barulhinho, assim, que às vezes, dependendo da pessoa, pode incomodar. Esse aqui não faz tanto barulho. Então, gosto bastante desse, primeiro por causa do lugar para colocar a essência, segundo pela praticidade dele mesmo, que aí você tampa aqui, enfim, achei mais prático. E é isso. Agora vamos falar das roupas, tá? Muita gente falava comigo assim, nossa, compra só macacão que não tem pé, compra macacão que não tem pé, porque ele não perde logo e você consegue usar por mais tempo. Gente, ainda bem que eu ganhei muita coisa, porque eu amava ter macacão de pé. Por que eu gostava de ter macacão de pé? Porque o bebê vai dormir, eu acabei de dar banho nele pra dormir, né? Eu acabei de dar banho na Maia pra dormir. Eu detestava ter que ficar procurando meia pra calçar o pé da Maia. Porque meia, ela às vezes mexia e aí a meia saía no meio da noite. Então o macacão de pé ele me ajudava muito. Então eu colocava ali, era uma peça só, não precisava preocupar com meia, com nada. E a menina estava pronta pra dormir, não me dava trabalho nenhum de ficar preocupando se ela tinha uma meia no meio da noite ou não. Outra coisa que me ajudava muito o macacão ter pé era para caso se eu fosse sair. Eu tive fissuras muito graves no peito e eu precisava ir fazer laser terapia toda semana, 2 vezes por semana. Então eu estava completamente exausta porque eu não dormia e eu tinha que sair 2 vezes por semana. Graças a Deus meu marido estava em casa para conseguir me ajudar. Mas ter que ficar pensando em roupa, pensando aqui, gente, era um saco. Então eu pegava o macacão de pé, colocava, a menina tava pronta. No mal eu colocava um lacinho e ia, sabe? Então assim, o macacão de pé ele me ajudou muito, muito mesmo. E outra, não é só porque o macacão não tem pé que você vai utilizar ele por muito tempo. Vou dar um exemplo, tá? Esse aqui ele não tem pé, mas ele tem isso aqui, ó, mais pra trás, né? Então, se aqui no bebê tá apertado, não adianta não ter pé, porque não vai funcionar, aqui não vai servir, entendeu? Então não vai nessa, faça o que você achar que vai ser mais prático pra você. Eu sempre quis praticidade. Então assim, macacão de pé pra mim era prático, porque era uma peça só, eu não precisava ficar preocupado em pôr meia, em perder meia, enfim. Pra mim foi muito bom o macacão de pé. Falando sobre macacão, eu vou mostrar pra vocês agora um modelo de macacão que eu gostei muito, tá? A Maia tinha uns 3 assim. São macacões que tem zíper, só que são zíper duplos. É um zíper embaixo e um zíper em cima. E o porquê, tá? O bebê, a gente sabe que na madrugada ele tende a evacuar algumas vezes. Para você não ter que tirar o zíper de cima e deixar o bebê completamente nu, para quem não coloca body embaixo, quando tá um tempo assim, não muito frio, não muito calor. Então tinha vezes que eu não colocava body na Maia embaixo, porque não tava frio, mas também não tava calor. Então tava meio termo. Então a Maia só colocava macacão. Se ela usasse só um macacão de zíper,
eu teria que descer todo o zíper e ela ficaria com o peitinho de fora, né? E tomaria friagem. Quando o macacão ele tem 2 zíperes, eu abro só o zíper de baixo, tiro as perninhas dela e troco a fraldinha dela, abrindo somente ali perto da barriguinha. Então, é muito prático isso, tá? Então, o macacão de 2 zíperes é muito bom por causa disso, tá? Então, você consegue fazer só a troca, não deixar a criança totalmente nua. Porque se você tem só o zíper, você tira tudo, tira a perninha, a criança fica praticamente peladinha. E quando você tem um zíper de 2, você abre só até metade e consegue fazer a troca, tá? Então, macacão de 2 zíperes pra mim foi essencial. Outra questão de macacão. Eu sempre amei macacão de zíper pra dormir. Sempre, sempre. E eu gostava muito desse tipo de macacão assim, ó, tipo de flanelinha. Não é um macacão tão assim. Assim também eu gostava pra dormir, dependia do tempo, tá? Então eu gostava muito desses macacões assim, tipo de cobertinha se tivesse muito frio. E esses de flanelinha, pra caso tivesse meio termo, sabe? Aquele ventinho gelado, mas não tá aquele frio. Então eu gostava muito de usar assim, tá? Isso aqui vai muito de pessoas para pessoas, tá? Eu gosto muito da toalha que parece cobertinha. Principalmente porque a Maia nasceu no frio. Maia nasceu em junho. Então tinha época que eu trocava ela dentro do banheiro, porque o banheiro tava com aquele vaporzinho quente. Então, a toalha, essa aqui até a gente ganhou da tia dela. Aqui eu pegava a Maia, enrolava ela aqui, colocava o capuz nela, deixava ela cobertinha assim, vestia a parte de baixo primeiro, depois eu vim vestir a parte de cima. Por ela realmente parecer uma cobertinha, a criança não perde o calor do corpo quando sai do chuveiro, né? Então você tem aquele tempo de vestir a criança com tranquilidade e tudo mais. Porque bebezinho recém-nascido, né, até ali 2 meses, a gente tem muito medo, né, de machucar de alguma forma. Então você não precisa ter pressa para vestir a criança porque ela vai estar quentinha com a toalha. Uso essa toalha até hoje, Maia tá aí com 11 meses, ela é grandona, ela é muito grande, ela tem 2 dessa, e eu gosto muito, muito mesmo. Tem gente que gosta já daquelas toalhas menorzinhas, e ok, eu prefiro a toalha maior porque eu consigo cobrir o corpo dela todinho na hora de tirar ela do banho, principalmente em épocas mais frias, tá? Vamos lá. Essa dica aqui é muito legal. Body kimono, tá? O que é o body kimono? É um body comum, só que ele é em formato de kimono. Então ele abre absolutamente todo, tá? Ele abre, deixa eu tirar aqui. Ele abre assim, depois você pega e abre ele aqui. Então ele abre todo. Isso aqui é muito legal pro bebê, ali no início, que eles não gostam que passa coisa pela cabeça deles. Então você estica ele aqui na cama, coloca o bebê aqui em cima, passa o bracinho, passa o outro bracinho, vem, fecha aqui. Fecha aqui. E depois vem aqui e fecha aqui também. E embaixo. Pronto, o bebê tá vestido. Você não precisou ficar levantando ele, levantando a cabeça, sabe? Não. Foi só colocar ele aqui dentro. Então, isso aqui pra mim foi muito bom. Maia tinha uns 4 dele. E era bate-enxuga. Eram uns 4 que eu usava assim, toda vez. Eu usava, colocava pra lavar, lavava, usava de novo, sabe? Às vezes nem usava os outros que estavam ali. Porque esse aqui era muito mais fácil. Então não gerava incômodo pra ela e nem pra mim. Entende? Então, gostava muito mesmo desse. Porque, gente, eu sou apaixonada com a praticidade que esse body traz pras mães, sabe? Então, body kimono. Além de ser muito confortável, tá, gente? Porque não aperta a criança. Então, ele é extremamente confortável. E pra você trocar, não precisa abrir ele todo, porque ele também tem a abertura aqui embaixo. Então, você só abre aqui embaixo e troca normalmente, como você iria fazer com um body comum. Quem tiver condições, body kimono. Graças a Deus, a Maia ganhou muita coisa. E aí, quando a Maia nasceu, estava em época de muito frio, né? Mas, graças ao bom Deus, Maia tinha body meia estação. Por quê? Não sei se vocês perceberam, eu que tô ficando doida, parece que o tempo não tá lá, o inverno não é inverno, sabe? É primavera, outono, é uma loucura danada hoje em dia. Então não dá pra confiar 100% na estação. Se eu tivesse confiado 100% na estação e Maia não tivesse ganhado bastante coisa, a Maia teria tido somente roupa de frio
quando ela nasceu. E eu ia passar um aperto danado. Por quê? Ao mesmo tempo que estava muito frio no final da tarde para a noite, durante o dia estava muito quente mesmo. Então, o que eu fazia? Durante o dia eu usava um bodyzinho meia estação, só o bodyzinho, às vezes colocava o body em uma calça, enfim. Eu acho que vale a pena sim você ficar sabendo da estação que o seu bebê vai nascer, investir em roupas daquela estação, mas não deixe de ter roupas de outras estações, porque pode acontecer exatamente isso. Tá frio em uma determinada parte do dia, mas em outra parte tá ali um calor danado e você não tem roupa para colocar no seu filho de calor. E aí? Você vai deixar ele com roupa de frio o dia todo suando horrores? Porque sim, gente, bebê, ele sente calor assim como a gente. Então, se a gente tá com calor, a temperatura dele é praticamente a mesma que a gente. Cai ali, ou aumenta ali 2 graus no máximo. Então, é a mesma temperatura praticamente. Então, não adianta você achar, nossa, tá calor pra mim, mas meu filho tá morrendo de frio. Você vai lá e coloca manta no menino, coloca coberta, coloca macacão. Não dá, gente, não dá, de verdade. E é isso que faz também os bebês ter aquelas bolinhas no rosto, no corpo, que são bolinhas de calor, tá? Existem as acnes neonatais, tá? E existem as bolinhas de calor. Então vale a pena estudar e vale a pena você não deixar seu filho morrer de calor. Porque aí depois você fala assim, nossa, meu filho não tá dormindo. Às vezes ele tá morrendo de calor, por isso que ele não tá dormindo. Ou às vezes ele tá com frio, por isso que ele não tá dormindo. Ou, nossa, meu filho durante o dia só chora. Meu filho durante o dia ele tá insuportável. Por quê? Porque o menino tá com calor. Entendeu? Então, observe. Se você tá com calor, seu filho também tá. Combinado? Ganhei muita fraldinha de pano. Tanto grande quanto fraldinha assim, sabe? E eu acho que vale super a pena. Assim, principalmente quando tá na fase que a criança começa a fazer aqueles gestos com a boca, sabe? Que aí começa a babar tudo e tal. Então você tem essa aqui por perto pra ficar limpando ali a baba, o cuspo que ele joga pra todo lado quando ele tá fazendo isso. Que ele basicamente tá aprendendo, tá brincando com os movimentos da boca. E a fralda grande, eu tive muito leite, muito leite. E o meu leite, ele vazava muito, ele esguinchava na cara da Maia. Então, me ajudou muito. Então, eu ia amamentar ela, eu colocava aqui embaixo, porque vazava muito aqui embaixo, porque ela mamava, às vezes na hora que ela soltava, esguinchava, aí eu já vinha aqui e já limpava ela também. A fralda grande, ela me ajudou também, eu vou colocar uma imagem pra vocês aqui, no início da minha amamentação, porque meu peito ele ficou muito pesado, então pra não ter que ficar segurando, eles me ensinaram a fazer tipo uma tipóia com fralda. Aí eu tenho uma fralda maior que eu usava pra fazer uma tipóia. Meu marido também me ajudava às vezes segurando, então foi necessário até pra amamentação. Necessário pra tudo, gente. Eu amo fralda de pano, amo, pra tudo. Pra forrar o trocador, pra tudo. Fralda de pano. Saco de dormir. Eu não tenho aqui porque eu fiz doação, eu tinha 2. Recomendo os 2. Eu tinha um que era de manga comprida e um pezinho fechado, né? Que eu doei também. E eu tinha um que era de alcinha, né? Ele era mais fofinho, mais grossinho, ele era de alcinha, também um pezinho fechado. Maia usou muito. Ela usou mais esse de alcinha, porque eu acabava colocando um macacão nela pra dormir de frio, e se eu fosse colocar o outro, que era de manga comprida, eu não poderia colocar macacão de frio. Só que, se ela fizesse alguma necessidade à noite, eu tinha que tirar o saco de dormir pra trocar ela. Então, eu preferia o de alcinha, porque ela tava com o macacão, e aí na hora de trocar eu tirava o saco de dormir e só abria metade do zíper duplo, e trocava a fraldinha dela, e depois colocava o saco de dormir de novo. Ele é pesadinho também, então eu acho que ajudou ela nesse aspecto a ter um sono melhorzinho na época. Enfim, ela usou bastante o saco de dormir. Agora eu vou falar algo extra, tá? Maia teve um ninho, eu vou deixar imagens aí pra vocês também. O ninho, ele me ajudou muito, porque eu ia muito no que os outros falavam, assim, não precisa de ninho, a criança ela tem que ficar no berço sem nada. Gente, assim, eu entendo que é pela saúde, né? Risco de sufocamento e tal. Mas Maia, ela gostava muito do aconchego. Então, sim, a Maia usou ninho. E ela usou ninho, acho que até 4 meses. Eu só tirei o ninho quando ela começou a virar sozinha
né, ia querer engatinhar. Então, com 4 meses eu tirei, porque ela já levantava sozinha. Vou até deixar o vídeo aqui pra vocês. Aí começou a ficar perigoso. Então, eu tirei o ninho e deixei ela só na cama dela, tá? E até hoje ela usa só a cama. A almofada de amamentação. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Eu tive muita dificuldade para amamentar, muita dificuldade mesmo. Meu peito feriu muito, eu tive que fazer tratamento, tive que fazer 2, 3 tipos de tratamento no seio, porque o negócio foi feio. Então, a almofada de amamentação, ela me ajudava a posicionar a Maia, ela me ajudava a ter conforto na minha coluna, ela me ajudava a eu não ter que ficar segurando o peito toda hora com medo de alguma coisa. Então a Maia ficava realmente bem posicionada. Então, pra mim isso aqui foi crucial, ainda bem que eu investi. Isso aqui tava naquele ponto assim, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu invisto? Será que vale a pena? Ainda bem que eu investi. Eu já comprei ela usada, eu não quis investir muito. Então, foi um achado bem bacana. E o porquê bem bacana? Porque ela não é aquela almofada mole, tá? Porque não adianta ter uma almofada muito mole. O bebê vai deitar, a almofada vai afundar, não vai adiantar de nada, porque não vai estar na sua altura, não vai estar na altura do peito. Você vai ter que ficar segurando a almofada junto com o bebê, enfim. Não vai ser prático. Ela é alta, ela é fofinha, mas ela é um fofo mais, assim, mais durinho. Então, ela tem uma consistência melhor para o bebê ficar deitado. Na vacina de 2 meses da Maia, a Maia ficou muito agarrada comigo. Então, e muito agarrada no peito, sabe? Ela mamava muito o tempo todo na vacina de 2 meses. Então, foi um dia muito intenso, que eu lembro até hoje, e que se não fosse a almofada de amamentação, eu estava lascada. Então, eu amamentava ela dormia, do jeito que ela dormia, eu deixava ela na almofada. Porque se eu tirasse ela sentia dor no corpinho, então ela acordava. Então eu não tinha a dor no braço de ter que ficar segurando ela, eu não tinha desconforto nenhum, porque ela estava na almofada. Então assim, isso aqui eu recomendo demais. E o melhor, tá? Depois que a Maia parou de amamentar no peito e começou a querer sentar, né, ou fazer o esfinge, eu usava isso aqui. Então eu colocava ela sentada com apoio, eu colocava ela sentada aqui, né, com o apoio de costa, porque era a própria almofada. Então eu colocava ela aqui no meio sentada. Eu já coloquei ela deitadinha pra ficar com o tronco elevado aqui. Então isso aqui teve 1001 utilidades na minha vida. E eu guardo ela pro futuro próximo aí, quem sabe, o próximo bebê também utilizar ela. Tapetes de atividade. Gente, assim, sou pedagoga, né, então eu sou suspeita pra falar. Maia, assim, desde, sei lá, 10, 15 dias de vida, Maia sempre ficou no tapete, sempre ficou no chão. Eu achava menos perigoso, porque no chão ela não tinha como cair, né, então assim, ela já estava ali no chão. O tapete era emborrachado, né, eu tenho ele até hoje, ele é emborrachado, então não oferecia risco pra ela, nem pra mim, nem pra ninguém. Então assim, foi muito bom pro desenvolvimento dela. Maia começou a engatinhar ali com 4 meses. O tapete é, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, o maior investimento que uma mãe pode fazer pro seu filho. Não tenha dó de deixar ele no tapete, tá? Se você acostumar desde novinho a ficar no tapete, você não vai ter aquela coisa de, nossa, meu bebê não fica, meu bebê só chora, não sei o quê. Desde novinho, deixa ali 5, 10, 15 minutinhos, vai aumentando com o tempo. Ele vai se adaptar a isso, você vai ver que vai ser muito bom para todos vocês. Cadeira de atividades. A única coisa que eu fiz foi investimento nos brinquedinhos que ficavam pendurados na cadeira. Por quê? Era algo que me dava tempo de agilizar algumas coisas em casa na época, e era algo que trabalhava a coordenação motora dela. Porque os bebês, eles não conseguem abrir a mão para pegar os objetos, né? Até ali os 2 meses, eu acho, não me lembro. Mas eles não conseguem abrir. Quando eles estão na cadeira, eles têm a curiosidade de querer pegar o brinquedo, e aí eles costumam trabalhar um pouquinho mais a mãozinha, tá? Então, a cadeira de atividades também foi super importante, em conjunto com o tapete. Junto com esses dois, né, com a cadeira e com o tapete, eu fiz esse investimento aqui, ó, que eram cartilhas. Meu primeiro box Montessori. São cartilhas para trabalhar a visão da criança. Então, normalmente a gente começa com as cartilhas preto e branca, né?
Então eu colocava tanto pendurada no mobile de um brinquedinho que ela tinha, quanto eu mesma colocava ela aqui meio que deitada, meio que sentada, e apresentava para ela e ficava ali um tempinho segurando para ela ver. Isso aqui a pediatra até elogiou, isso aqui fui eu que quis, tá, gente? A pediatra depois elogiou porque a Maia conseguia enxergar muito bem até ali com 1,5 mês, 2 meses. Ela conseguia enxergar muito bem e com uma distância considerável a Maia enxergava. Então isso aqui foi muito bom para o desenvolvimento visual dela. Babá eletrônica. Gente, babá eletrônica, a madrinha da Maia deu essa para ela. É uma babá eletrônica, assim, cheia de função. Até hoje eu não utilizo nem metade das funções que ela tem. Mas é algo... foi muito interessante pra gente, tá? Porque eu trouxe a Maia pro quarto dela com 1,5 mês de vida. Eu precisava ficar segura de alguma forma. Então eu dava zoom até pra ver se a Maia tava respirando. Então a babá eletrônica me ajudou muito, porque eu conseguia ver a Maia aqui qualquer hora que eu deixasse ela. A babá eletrônica tem musiquinha pra você deixar tocando. A babá eletrônica tem ruídos, tem um monte de função, gente. Você consegue acessar pelo celular, enfim, é muito boa mesmo. Redutor de carrinho e de bebê conforto. Maia, ela nasceu grande, mas mesmo assim, eu senti ela muito pititica dentro do bebê conforto ou dentro do carrinho. Então eu usava muito o redutor, bastante, por muito tempo. Hoje eu já doei ele, não tenho ele aqui pra mostrar, mas foi algo que me ajudou bastante. Carrinho e bebê conforto. Eu optei por comprar um bebê conforto que tenha capota, por causa do sol nela dentro do carro, e que tivesse alça. Por quê? Recém-nascido ele tende a dormir muito fácil. Então, muito fácil dentro do carro, enfim. Então, eu queria algo com alça, porque se ela dormisse, era só eu tirar o bebê conforto de dentro do carro e levar ela para qualquer lugar, dentro do próprio bebê conforto. Outra questão é que eu optei por ter um bebê conforto que encaixasse, aqui ó, que encaixasse dentro do carrinho. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, exatamente por esse mesmo motivo. Então, eu preciso sair com a Maia para algum lugar, ela dormiu dentro do carro, eu tiro daqui para eu não ter que ficar carregando na mão o bebê conforto, eu simplesmente encaixo ele no carrinho e saía com ele tranquilamente. Hoje o Maia já não cabe no bebê conforto, mas eu gostava até porque quando ele acoplava no carrinho, eu fechava a capota do bebê conforto e às vezes fechava a do carrinho também, que vinha de encontro com a capota do bebê conforto. Então a Maia não tinha sol no rostinho, né? Ela não tinha aquele sol batendo nela direto. Trazia mais conforto. Então foi um ótimo investimento, não me arrependo hora nenhuma. O carrinho no início, confesso que ela não gostava muito de passear nele. Usava o carrinho muito para dentro de casa. Então vamos supor, eu precisava ajeitar a casa, precisava fazer alguma coisa, Maia dormia, eu colocava ela no carrinho, deixava ela lá no carrinho, ia fazer minhas coisas e eu conseguia levar o carrinho para qualquer cômodo da casa. Então para mim isso foi muito útil. Chiqueirinho. O chiqueirinho, ele foi meu aliado. Maia, como vocês podem ver, ela não tem berço, né? Optei por ter a cama. Mas no início eu fiquei com medo, né, de colocar ela aqui. Então, graças a Deus, eu fiz um investimento no chiqueirinho que ficava do lado da minha cama. Ai, nossa, mas por que você não comprou um mini berço? Aqueles mini berços portátil, aqueles que acoplam na cama. Porque eu queria algo que tivesse utilidade pós aquele período, né? É o meu método minimalista. Então, um mini berço, eu não teria uma outra utilidade, a não ser usar ela quando ela fosse recém-nascida. Um berço acoplado na minha cama também não teria outra utilidade, a não ser aquela. Então, o chiqueirinho, até hoje eu uso. Entendeu? É pensar no que você vai comprar que vai ter uma vida útil para você. Porque, olha só, um berço portátil girava em torno de 480 até 600 reais. E um berço comum girava em torno de 300 reais. Só que um berço comum, ele fica pequeno. Então depois teria que trocar por uma cama de qualquer jeito. Ah, mas o berço vira mini cama, mas a criança já não tá cabendo dentro do berço. Então não resolve nada. Uma hora você vai ter que trocar por uma cama maior. Então eu preferi fazer um investimento na cama de solteiro, porque eu deitaria com ela na cama, e também fiz o investimento no chiqueirinho. O chiqueirinho é um dos itens para mim necessários
Porque hoje, quando eu saio com a Maia, eu preciso dormir fora. Por exemplo, vou para uma festa num sítio, eu levo o chiqueirinho dela, consigo montar lá do meu lado, e ela dorme no chiqueirinho, ela não dorme junto comigo. Ela tem essa autonomia já de dormir sozinha. Então ela dorme no chiqueirinho. Então o chiqueirinho eu tive como usar ele quando ela era recém-nascida, e eu uso até hoje ele com ela maior em todos os lugares que eu vou, como cama dela, entende? Outro investimento que eu já falei, né, que é a cama. Eu optei por ter uma cama de solteiro, porque várias vezes eu já precisei deitar com ela na cama, principalmente quando ela era mais novinha. Mas ela mamava muito, acordava muito, e às vezes eu preferia, pra me dar o descanso merecido, às vezes eu deitava aqui com ela, e eu dormia bem, ela dormia bem, tava tudo bem. Hoje ela já dorme realmente sozinha, mas a cama de solteiro, ela me ajudou muito quando ela era recém-nascida, porque ela deitava aqui, eu deitava com ela, e era muito bom pra nós duas. Então é uma cama de solteiro que ela vai usar ali até os 5 anos dela, no mínimo, e vai durar bastante. Então foi um investimento ali, 300, 400 reais mais caro que um berço, mas tem durabilidade aí até uns 5, 6 anos dela. Outro investimento que eu fiz, que eu achei extremamente necessário, foi eu não ter uma cômoda e sim ter um guarda-roupa. Eu investi em um guarda-roupa de solteiro. Ai, gente, eu tô com rinite. Eu investi em um guarda-roupa de solteiro. Tá até aqui, eu posso mostrar pra vocês em um tour que eu fiz no quarto dela. Esse guarda-roupa de solteiro, eu repaginei ele. Ele era de uma forma, eu fiz ele totalmente diferente. Então, dentro dele ele tinha prateleiras. Eu tirei as prateleiras e coloquei cabideiros pra ele ficar maior. E como o Maia ganhou muita coisa, foi a minha melhor escolha, né? Foi ter um guarda-roupa. Graças à minha madrinha que bateu o pé comigo pra eu não ter uma cômoda, eu comprei o guarda-roupa e foi a melhor escolha, porque ela tinha muita roupa, e por ser roupas mais usadas, né? Tipo assim, roupas que vieram já sem etiquetas e tudo, eu consegui colocá-las no cabide em ordem de tamanho, e eu conseguia visualizar o tamanho das roupas e as roupas, né? Então eu conseguia pegar ali o tamanho menor pro maior tranquilamente e não perder nenhuma roupa sem que ela não tenha utilizado. Então a Maia até hoje utilizou todas as roupas que ela tem, pelo menos uma vez, mas ela usou. E ela teve muita roupa, tá, gente? Justamente porque eu consegui organizar em ordem de tamanho. Então o guarda-roupa ficava assim, aqui os menorzinhos, os maiores, enfim. Eu consegui ver certinho tudo no cabide. A única coisa que eu coloquei em colmeia, que é um investimento muito bom também, colmeia, tá, gente? A única coisa que eu coloquei em colmeia, e eu comprei 2 tipos de colmeia. Eu comprei esse menorzinho e um maior, tá? O menor para as calças, mijões de P e M. Então com o tempo eu fui trocando, né? Lógico, porque muita roupa dela ficou guardada, porque não cabia no guarda-roupa. Então aqui eu colocava, coloca até hoje, né? Uma calça, enfim, por vez. Tem algumas que é mais fina e cabe 2. Enfim, calça e short, tá? Então eu uso pra isso, calça e short. Porque aqui praticamente são calças do mesmo tamanho, então eu posso pegar qualquer uma, então não tem perigo de perder calça por causa do tamanho. Eu não quis optar por colocar body em colmeia. Por quê? Você não vê o tamanho do body. Body P é diferente de P da Carter's, P de uma lojinha, é muito diferente as formas P de body. Então o P de um às vezes é o N do outro, que é o G do outro. Então colocar por ordem de tamanho dava uma visibilidade melhor. Já a calça são praticamente todas do mesmo tamanho, não muda nem um dedo de tamanho uma da outra. Então eu conseguia ter uma maior visibilidade na colmeia e ficaria mais organizado pra mim. Eu comprei também organizadores, tá? Eu usava aqueles lacinhos de meia. Então aqui eu colocava todos os lacinhos de meia, né? Aqui nessa pequenininha eu colocava luva, que é um item totalmente desnecessário, tá, gente? Quem quiser eu falo sobre os itens desnecessários. Comenta aqui pra mim. E se você não se inscreveu até agora, se inscreva, tá? Porque senão a Maia vai morder vocês com 2 dentinhos. Então, colocava aqui luva pra ficar mais organizado, né? Então eu conseguia ver os lacinhos, as luvas. E aqui eu coloquei, aqui até hoje, são meias, que ela quase não usa. Essas aqui já deve ter até perdido. Meias. Então eu ia lá e pegava a meia que precisasse usar, enfim. Foi muito bom. Para o desenvolvimento da Maia, o que foi importante? O tapete, a cadeirinha, o box. E além disso, eu coloquei um espelho na sala. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como que ela se amava ver no espelho. E isso favorecia muito ela querer ficar no tapete de atividade de bruços. Então, trabalhava muito o tummy time, né, que é o fortalecimento do pescoço e do tronco, porque ela ficava curiosa para se ver no espelho. Então ela ficava levantando a cabeça para se ver. Então eu acho que o espelho foi primordial nesse processo, por causar essa curiosidade nela. E junto a isso, depois que ela começou a engatinhar, ela começou a querer ficar de pé, né? O próximo processo é esse, a criança ficar de pé. E aí eu instalei uma barra na sala. A Maia, ela tinha autonomia de engatinhar até a barra, depois segurava na barra e já se levantava de pé. E ajudou muito
no fortalecimento das perninhas dela. Agora pra mulher, tá, gente? No meu pós-parto, eu usei muito bomba elétrica. Eu tive muito leite, meu leite empedrava, era uma loucura danada. Usar bomba quando o leite está empedrando e quando você está produzindo muito leite não é ideal, tá? Não é adequado. Então eu tirava com... isso é muito importante também. Que era aquele... Você acopla ele aqui no seio e aí enquanto você amamenta aqui, o leite aqui vai jorrando e vai esvaziando o peito de cá também. Isso é muito bom, tá? A bomba elétrica eu usei quando eu voltei a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, precisava tirar leite pra fazer o estoque pra ela, né? Então me ajudou muito a bomba elétrica, até pra aliviar o peito mesmo quando eu estava trabalhando. Rosquinha de peito. Gente, meu peito filiu assim, surreal. Filiu muito. Então eu usava rosquinha no peito, ficava assim, depois colocava o sutiã e vestia a roupa, porque não tinha contato direto com o bico do meu peito, então foi maravilhoso. Camisola para amamentação. Como eu disse, Maia amamentava muito de noite, né? E ela já dormia no quarto dela. Então eu tinha que sair do meu quarto para vir amamentar ela aqui. E eu não tive poltrona de amamentação, porque pra mim é um dinheiro, assim, desnecessário. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e eu só que não gosto porque eu acho importantíssimo. Então eu tinha uma cadeira aqui, que eu vinha amamentar ela, depois eu colocava ela na cama dela de novo. Quando você tá sonolenta, gente, isso aqui é algo prático. Então a camisola de amamentação é maravilhosa. Você puxa aqui, tuf, tira o peito pra fora, põe na boca da criança, criança mama, depois você só tampa de novo, coloca a criança aqui e volta pra dormir. Por quê? Pijama, aí você tem que levantar aqui, né? Aí muitas das vezes fica apertando aqui assim, sabe? E aí machuca, ou às vezes sai um fluxo de leite muito grande, porque você apertou o peito. Então a criança engasga, voa leite pra todo lado, enfim. Então eu preferi mil vezes a camisola. E eu sempre gostei de algo mais leve pra dormir, que não fique encostando muito em mim. Então foi maravilhoso ter a camisola, porque aí eu tirava aqui, ela amamentava, já voltava, ia pra minha cama sonolenta do mesmo jeito. E eu acho que é isso, gente. É isso. Tá bom? Quem quiser que eu fale sobre algo específico aqui de todos esses temas, comenta aqui pra mim, que eu venho apresentar com maior detalhe. E muito obrigada por chegarem até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. E um beijo pra vocês. Tchau. Nhau. Nhau. Sapo. Quack. Quack. Que sapo é esse? Como é que o sapo faz? Quack é pato, né? Como é que o sapo faz, mãe? Pergunta seu pai. Como é que o sapo faz? É isso aí. E a raposa? Como é que a raposa faz? E o porquinho? Olha o cachorro. Au, au, au. Au, au. Não, esse é um macaco. Não tem macaco aqui. Esse é o cachorro. Au. Au. O gatinho. 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 Cadê o gatinho? Ó o gatinho. Gatinho. Oi. Oi. Dá oi. Oi. Ai. Dá oi, menina. Dá oi. 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 Tá dói?